Olá a todos. Iniciemos mais esse nosso encontro com a prece de Francisco de Assis. Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faça que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Hoje, meus queridos, minhas queridas, vamos falar de uma palavra ainda não muito bem compreendida entre nós, adeptos do cristianismo, a indulgência. Em um encontro passado nosso, quando perguntados de como seria a caridade para Jesus, os espíritos superiores responderam a Kardec que ela seria o BIP, ou seja, abre aspas, benevolência, o B para com todos, indulgência, o I para as imperfeições dos outros e perdão, o P das ofensas, fecha aspas. Se formos consultar um dicionário, veremos que indulgência é definida como sendo a disposição para perdoar culpas ou erros, a clemência ou a misericórdia. Então, o dicionário nos diz que a indulgência é sinônimo, tem o mesmo significado que perdão e misericórdia. No caso do Espiritismo, será que essas três palavras são a mesma coisa? Primeiro, vamos dizer o que é o contrário de indulgência. Talvez assim fique mais fácil começar a explicar o significado dessa palavra. O contrário de indulgência é malevolência. Nossa, Ricardo, você complicou. Vamos lá. Malevolência é notar as falhas dos outros e criticar os erros aos nossos olhos, que estamos vendo nos outros. É julgar os outros de forma desfavorável, com hostilidade, fazendo maledicência. Opa, mais uma palavra complicada, mas o que é maledicência? Maledicência é justamente falar ou escrever mal dos outros, difamando-os. Notaram que parece que as redes sociais estão cheias de maledicência e, portanto, de falta de indulgência? Será que estão? Vocês já ouviram falar daqueles comentários, ou como os jovens dizem, postagens, dos chamados haters, que são os que divulgam julgamentos duros, maldosos e às vezes até cruéis dos outros, das celebridades? No Livro dos Espíritos, capítulo 10, no trecho Perdoai para que Deus vos perdoe, Kardec diz que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, e que o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos golpes que poderiam ser desferidos contra ela. Então, podemos inferir desse texto que os espíritos que já atingiram os graus mais altos da evolução não se sentem ofendidos pelas ações que vêm das imperfeições dos espíritos que não estão no mesmo grau evolutivo.
Portanto, somente precisa perdoar quem se sente ofendido, ou seja, aqueles espíritos que ainda se encontram na luta pela conquista da superioridade moral. Nós. Decorre daí que a necessidade de perdoar é sempre relativa ao nível espiritual. Quer dizer, um dia estaremos tão, mas tão evoluídos que não vamos precisar mais perdoar, mas continuaremos a ser indulgentes. Sabe por quê? Porque em função do nível que estaremos, precisaremos continuar a interagir com espíritos ainda menos evoluídos que podem causar o mal, que podem tentar nos ofender, tentar nos agredir. Nós não seremos atingidos, portanto, não precisaremos perdoar quando estivermos nesse nível evolutivo. Mas ainda mais seremos indulgentes com esses irmãos que ainda não estarão no grau mais alto de evolução. Também no Livro dos Espíritos, de acordo com José, Espírito Protetor, no item 16 do capítulo 10, a indulgência consiste na pessoa evitar conhecer intencionalmente os defeitos alheios. E, se por acaso toma conhecimento desses defeitos, não os divulga, a não ser em caso em que um grupo maior possa vir a ser ou estar sendo prejudicado. Mesmo assim, procura atenuar as suas observações. Logo, evitar críticas e censuras sobre os erros alheios faz parte da indulgência. Mas não é só isso. Existem situações em que é impossível fugir da crítica ou da censura, porque somos dotados por Deus de faculdades intelectuais e morais próprias para o exercício do discernimento entre o bem e o mal. Assim, sob pena de conivência com o erro, não devemos nos omitir. Então, quando somos obrigados pela força da situação a emitir opiniões sobre o comportamento alheio, os espíritos nos recomendam a brandura. No item 16 do capítulo 10 do Livro dos Espíritos, José, Espírito Protetor, diz, abre aspas, sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. Já no item 18, o espírito do Thackeray, do bispo de Nevers, recomenda: sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros, fecha aspas. E nesse mesmo parágrafo ele diz que a indulgência consiste em cada um observar apenas superficialmente os defeitos dos outros, esforçando-se para fazer prevalecer o que há nele, no outro, de bom e de virtuoso. Como depreendemos dessas duas lições passadas pelos espíritos, a indulgência nos aproxima dos demais, e o rigor no julgamento de falhas deve ser voltado principalmente para as nossas próprias falhas, não as falhas dos outros. Outro ponto importante a se dizer é que a indulgência não implica em fechar a mente para a percepção dos erros alheios, mas sim suavizar nossas críticas e censuras e, ao mesmo tempo, destacar os aspectos positivos daqueles que cometem as falhas. Ser indulgente é tratar com menos severidade os erros alheios do que os nossos. A razão pela qual devemos desenvolver a indulgência está em nossa própria imperfeição.
Ainda no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, no item 13, ao tratar da questão da autoridade para julgar e condenar os erros dos outros, podemos ler, abre aspas, atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Fecha aspas. Dessa maneira, meus irmãos, minhas irmãs, podemos acrescentar que ser indulgente requer profundo autoconhecimento da nossa parte, para termos compaixão pelos irmãos ainda imperfeitos como nós. Resumindo as 4 conclusões de tudo que falamos até aqui, eu tenho a lhes dizer que, 1. A indulgência é mais ampla do que o perdão. A necessidade de perdoar é temporária. Ela existe nos mundos de provas e expiações, como o nosso atual, nos mundos de regeneração, por exemplo, mas deixa de existir quando o espírito atinge o auge da evolução moral. Porém, a indulgência permanece sempre, cada vez mais, porque o espírito evoluído terá sempre de enfrentar as imperfeições dos espíritos irmãos ainda imperfeitos. Segunda conclusão, dessa forma, temos que a indulgência se expande na medida em que o perdão se encolhe, até que o perdão desaparece, conforme o grau evolutivo do espírito. A terceira conclusão refere-se à igualdade entre indulgência e misericórdia. A misericórdia aparece no título do capítulo 10, ao passo que Kardec coloca a indulgência como uma das virtudes elementares da caridade. Portanto, em decorrência da expansão da indulgência, na medida em que evolui o espírito, chega um momento em que misericórdia e indulgência se identificam como uma só virtude. Finalmente, a quarta conclusão é de que a indulgência é a capacidade de compreender os erros cometidos pelos outros devido às suas fraquezas morais. A partir do reconhecimento da nossa própria imperfeição, aumentamos nossa capacidade de compreender a imperfeição dos outros. A gente se coloca no lugar deles. Portanto, a indulgência é substancialmente uma virtude em que o espírito, a partir do autoconhecimento, passa a entender e a sentir, olha a palavra importante, compaixão pelos espíritos ainda imperfeitos. O espírito abandona o orgulho, ou seja, o sentimento de superioridade que alimenta em relação aos outros. Entende que todos guardam dentro de si a capacidade de se melhorar. E assim passa a ver os outros com olhos carregados de amor. Por isso, a indulgência também é a virtude da compreensão. Em resumo, eu queria dizer para vocês que a indulgência é uma característica moral que tem relação com fazer o bem e a caridade. Que a indulgência é algo que devemos cultivar, pois atrai, acalma e corrige. A indulgência é a capacidade de praticar o perdão, mas não é só isso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, mas se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Quanto mais se pratica o hábito da malevolência, da maledicência, mais se distancia da indulgência.
Deve ser aplicada a indulgência às falhas alheias, ao passo que o julgamento severo deve acontecer junto às nossas falhas. E a indulgência finalmente combate o orgulho e desenvolve a humildade ao nos fazer crer que somos todos iguais, nem superiores nem inferiores, todos suscetíveis de cometer as mesmas falhas. Finalizo o nosso encontro de hoje lembrando-os da nossa missão como bons cristãos que somos: fazer o bem sem ver a quem e amar sem nada em troca esperar. Uma boa semana para todos, com muita luz, amor e paz. Agradecemos a todos que participaram desse evangelho, encarnados e desencarnados, aos nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e nos guiaram para um bom entendimento. Que eles nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos aqui aprendidos e assim nos sentirmos a cada dia mais fortalecidos na nossa transformação diária. Que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar, de acordo com o nosso merecimento, com a força de vontade e com a fé de cada um de nós. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, e com muita paz vamos iniciar o momento do passe. E vamos, neste instante, elevar o nosso pensamento até o Divino Mestre Jesus, rogando a Ele que possamos ser envolvidos numa luz de amor e paz, que essa luz possa trazer o equilíbrio no nosso corpo físico, em todos os nossos chakras e centros de força. Que essa luz entre pelos nossos lares, limpando, queimando, transmutando e retirando toda e qualquer negatividade que possa haver. Que a luz de Deus e de Jesus tome conta de todo o planeta Terra. Que a luz de Deus e de Jesus envolva os nossos vizinhos, a todo o nosso quarteirão, a toda a nossa cidade. Que a luz de Deus e de Jesus esteja com todos os nossos governantes, para que eles façam o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus possa, neste instante, ir a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue aos lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente em todos os lares daqueles que neste instante se encontram em desespero. Que a luz de Deus e de Jesus entre por todos os quartos dos hospitais, auxiliando a todos que ali se encontrem, de acordo com a fé, o merecimento de cada um. Que a luz de Deus e de Jesus possa estar conosco durante a nossa noite de sono e que possamos receber das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a cura física, mental e espiritual. Que possamos receber também das equipes de Dr. Bezerra de Menezes a fluidificação de nossas águas. Rogamos também, ó Pai, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados,
que não estão presentes conosco neste instante. Que eles recebam a luz de Deus e de Jesus. E por tudo quanto recebemos, só podemos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão um pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição.
e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa doce e sublime imagem. E assim seja.